Meus, meus amores, uma boa tarde para vocês, um bom sábado. Vou soltar aqui o sonho do arrebatamento. Uma boa tarde, um bom sábado. Que Deus abençoe as nossas vidas. E vou soltar aqui o sonho do arrebatamento, vou soltar Santas Escrituras e vou soltar outro sonho, que é o sonho que eu tive. Com certeza ele era Jesus, né? Eu tive um sonho com três... logo, eu vou contar logo o primeiro detalhe, assim... A primeira coisa que eu vi no céu foi um templo. Assim, né? Eu tava numa casa, quando eu saí no meio da rua, eu vi um templo no céu, né? Só um pedacinho do templo. E era enorme de grande o pedaço que eu via, valia o tempo inteiro, né? Então, eu vi um templo no céu e vi 3 homens descendo do céu pra terra. Eu descia mesmo na rua onde eu tava, entendeu? Aí vou soltar esse sonho, ainda vou soltar o versículo das Santas Escrituras, que é um templo que está sendo erguida agora no livro do Apocalipse, como sangue de Cristo, né? Então, vocês têm que ver que nós estamos vivendo, vai lá, que é os últimos dias da gente na Terra, né? Assim, meus amores, assim, que eu tô falando assim, não é nem os últimos dias, não. A última oportunidade que você está tendo, entendeu? Porque, pelo que eu estou entendendo da Santa Escritura, no arrebatamento, o Espírito Santo vai sair da Terra. Então não vai ter ninguém mais nas igrejas. E nem tão pouco. Se tu tiver comprado uma Bíblia, se tu tiver ficado na terra, tu tiver comprado uma Bíblia, tu guarda a palavra de Deus, tu vai ter a tua salvação através das Santas Escrituras. Como eu coloco a minha vida no altar do meu Pai através das Santas Escrituras, não é através de homem, não. Eu leio e me corrijo eu mesmo nas Santas Escrituras, entendeu? Se aquele está dizendo que não, é não. Se ele está dizendo que sim, é sim, entendeu? Por isso que aqui também diz que a gente não pode fazer falso juramento. Também já li sobre isso. Então, meus amores, olha, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E Jesus quer o quê? Reconciliamento. Ou vocês se reconciliam, ou então vocês vão chorar amargamente. Por quê? Porque vocês perderam a oportunidade de quê? De ir com ele. Olha as virgens, 5 virgens prudentes, 5 sem ser prudentes. 5 esperava ele, mas 5 não esperavam. E outra coisa, preste atenção no detalhe desse versículo que Jesus deixou nas Santas Escrituras. 5 era 10, né? Todas as 10 adormeceram. É a igreja dele que está na terra, o povo, né? Adormeceu. Porque tá achando que ele tá custando. Aí, adormeceu. Adormece não, acorda. Toma o teu gás, bota o teu gás na tua lamparina. Então, e se prepara, porque ele tá voltando. No tempo de vocês cochilar, é o tempo que ele tá voltando. Entendeu? Esteja vigilante. E pelo que eu entendi da Santa Escritura, que está falando no livro de Mateus, né? Que a preparação é durante 1 ano. Durante esse tempo, se vocês não estiverem preparados, ou vocês estão preparados ou não, ele vem. Por isso que eu digo, em qual lado que tu tá? Tu tá no lado de Deus para tu subir com ele, ou tu tá no lado aqui que vai ficar na terra? Se tu tá no lado de ficar na terra, cuidado. Se tu almejar ir para o céu, não se marca com a marca da besta. Vai sofrer, vai sim. Vai padecer, vai sim, se tu ficar na terra, né? Mas vocês têm a chance de ganhar o reino do céu. Por quê, né? Jogaram a oportunidade fora. Bora lá, né? Meus amores, olha, Cristo tá voltando. Eu tô sabendo, né, que tem em Israel, eu amo Israel. Sabe por que eu amo Israel? Porque Israel é onde nasceu a minha salvação. Onde Cristo, né, mostrou todo o amor dele por mim, por ti, por a humanidade. Entendeu? Eu amo aquele país, porque lá eu tive chance de algo que vocês vão ver. Quando Jesus vir, vocês vão ver, muitas pessoas vão se lamentar demais, porque disseram assim. Principalmente principalmente o judeu, a oportunidade de chance que tiveram de ir com ele agora no arrebatamento, né? Mas o que se pode fazer, né? A gente está chamando. Aí quando ele vir, vocês vão erguer o templo. Após a vinda dele, vocês erguem o templo, né? Glória a Deus. E o anticristo, ele vai lá, né? Se sentar no trono do meu Pai, no trono do meu grande amor, né? Glória a Deus. Bora lá? Ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver, de tanto anjo. Primeira coisa, é o Senhor dos exércitos de anjos. Segundo, é o que? É o arrebatamento, né? Mas não ficar falando, vou continuar o sonho.
Quando eu vi ele, eu tirei a vista dos anjos e tirei a vista dele. Eu vi Jesus completinho, dos pés à cabeça. Não vi os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. Não deu pra ver porque estava em cima das nuvens, né? Mas eu vi ele todinho. Homem lindo, maravilhoso, é o nosso Salvador, né? Mais algo que eu vou dizer a vocês. Quando eu tirei os olhos dele, que eu olhei pra rua, pra baixo, quando eu olhei pra baixo, né? Eu vou dizer assim, quando eu olhei pra baixo, eu não tava dentro da minha casa mais, não. O ratarro era lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta alta, ela rachada, com a rachadura aberta lá no início dela. E quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Mas eu sempre tenho um detalhe que eu não solto nesse. Eu solto o sonho completo, mas não solto o detalhe que tem no sonho. Que é justamente o que eu vou soltar para vocês agora. Na hora que eu tava olhando para baixo, que eu vi a rua de uma ponta alta rachada, né? Lá no começo eu vi a rua com a rachadura aberta, né? Mas lá no começo tinha um canto aberto, né? Quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era todas não, eram algumas que dormiram com Cristo. E eu vi também o meu filho. Eu vi o meu filho lá no final da rachadura. Assim, a rua aberta, né? E eu vi lá no final, entendeu? Eu olhando pra ele assim, como se eu quisesse fazer alguma coisa por ele, eu não podia, entendeu? Aí eu me acordei quando eu tirei a vista dele, né? Que eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo, né? Porque a gente fica espantada, né? Porque nunca viu, né? A pessoa vê as pessoas saindo do cemitério, subindo pros ares, né? A gente fica, né? E eu também tava nos ares, que eu tava olhando pra baixo, eu não tava dentro da minha casa mais. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. Vocês vão entender o sonho. Eu não tava mais dentro da minha casa. Eu tava dentro da minha casa quando eu vi. Quando eu vi, eu tava dentro da minha casa. Quando eu tirar a vista do céu, que eu olhei pra terra, eu já não tava dentro da minha casa. Já tava suspensa do chão, olhando pra baixo. Aí foi que eu vi a rua rachada e vi o meu filho lá no início da rua e vi o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Cristo. Entendeu aí? Aí eu sempre tirava esse detalhe do meu filho, porque é um detalhe que me machuca, entendeu? Mas se tá aparecendo, porra, é pra me falar. Mas, meus amores, olha, que eu quero dizer pra vocês, é tempo de alerta, é tempo de vigilância. Cristo tá voltando, Cristo tá voltando. E estão dizendo que agora em setembro, no dia 23, né, 24, 25, coisa assim, né? É a festa da o quê? A festa das trombetas. Estão dizendo que Cristo vai vir agora. E aí, se Cristo vier agora em setembro, tu tá preparado para ir com ele? Ou tu tá com negligência, ou tu nem aceitou Jesus, tu nem tá caminhando com Cristo? O que tu precisa é só confessar Cristo com a boca e começar a caminhar com Cristo. Basta tu pegar uma Bíblia e ficar se santificando a Deus. Retira tudo de ruim que tu vê que desagrada a Deus. Isso aqui desagrada a Deus? Ó, tira da tua vida. Consagra a tua vida a Cristo, entendeu? Bora lá, pois, como é que chama? Pois, sinais da vida de Cristo. No livro do Apocalipse tem dizendo que na vida dele é um terremoto muito grande. Vou soltar aqui, depois passo pro livro do Apocalipse, tá bom? Aqui já tô em João. Vou para Mateus. Mateus cai em Mateus 24. Bora lá? Pronto, já tá aqui em cima. Eu já até marquei, né? Que sempre eu solto pra você. Ó. Sinais da segunda vinda. O sinais da segunda vinda de Messias, entendeu? Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo aí? Isso aqui é no dia da vinda de Cristo. Ó, e logo depois da aflição daquele dia, nós estamos passando por uma aflição para Cristo vir, né? Então, após essa aflição, você entendeu, né? O sol vai escurecer, ó. Após a aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que vocês vão se lamentar? Todo o povo da terra vão se lamentar, todas as tribos da terra vão se lamentar, porque vocês escutaram a palavra de Deus.
Vocês escutaram que nós estávamos chamando vocês ao reconciliamento. Deus está chamando para que vocês se arrependam e se voltem para Ele antes desse dia. E aqui está dizendo que vocês vão o quê? Então aparecerá um filho do homem, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Vocês estão vendo? Vão se lamentar por quê? Porque vocês não deram crédito na palavra de Deus. Porque vocês não deram ouvido ao que estava escrito, nem tampouco botaram o quê? A prática, né? E verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, vocês vão ver ele. Igual eu vi ele, né? Do mesmo jeito que eu vi Cristo em cima das nuvens, junto com o seu exército de anjos, vocês vão ver. Vocês vão ver ele. Feliz daquele que ficar em pé quando vocês verem o cordeiro. Porque se vocês se prostrarem perante ele, porque vocês estão com falha. Por isso que eu chamo vocês ao reconciliamento. Aceita Cristo, acolhe aquela salvação que Cristo deu na cruz do Calvário. Começa a caminhar com Cristo. Compra uma Bíblia, começa a examinar as Santas Escrituras. Entendeu? E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está vendo aí? Você está vendo aí? É ele que vai o quê? Mandar os anjos encolher as pessoas na terra. Glória a Deus. Aprendeis, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Ele deu, por exemplo, aprendei a parábola da figueira. A figueira quem é, Meira? O que quer dizer na Santa Escritura figueira? Figueira é Israel. Israel é a figueira. E Israel tá lindo. Israel já floresceu. Israel tá lindo. Entendeu? A figueira já floresceu. Tá faltando o que? Só o que? Cristo vir. Após o sinal das dores de parto. Então, elas estão se testificando, né? As dores de parto, elas estão ficando mais fortes. Vocês não prestaram atenção, não? Uma mulher, quando vai ter um filho, as dores cada vez ficam mais fortes. A dor maior é a dor de ter. Vocês não prestam atenção, não? É o que eu vou falar para vocês no livro do Apocalipse. Aqui dali, o que eu vou soltar para vocês no livro do Apocalipse é justamente quando vai ter. Entendeu? Quando vai ter o quê? Quando vai nascer. Acabou aqui nesse plano, vai nascer em outro plano para sempre. Entendeu? Glória a Deus, né? Bora lá? Igualmente, quando vês todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele diz que não vai deixar essa geração passar sem que se tudo isso se cumpra. Glória a Deus, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele deixou garantido. Agora não vou termina aquela parábola da vinda de Cristo, né? Então, agora eu vou pro livro do Apocalipse para o quê? Para me mostrar a vocês as dores de parto. As dores de parto, quando vocês veem as dores de parto intensamente, assim, né? Intensamente, né? Já pro nascimento, então, presta atenção, olha aí. E vai ser o que? Aqui no livro do Apocalipse está dizendo que é o que? No sexto selo, a vinda de Cristo. Nós já estamos no sexto selo, glória a Deus, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo aí? Esse grande tremor de terra que vai ter é a dor de parto, que vai ser o que? Enorme de grande. Para o quê? Para que nós nascemos em outro canto. Continuando aqui. E havendo aberto, vai ser mesmo na hora do abrimento do selo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você sabe que tremor é um terremoto muito forte, né?
como nunca houve desde a fundação do mundo. Meus amores, é um país inteiro dessas pessoas que comem do sangue de Cristo, que elas comem do corpo e bebem do sangue de Cristo. Ó, comer do corpo vocês comem para o quê? Para ter vida eterna para sempre com ele. Beber do sangue é limpar as vestes, entendeu? Deixar o quê? Branca como as nuvens do céu. Pronto, fica branco como as nuvens do céu. Mas aquelas nuvens branquinhas, bem branca mesmo, você chega lá, dói a vista da gente, fica desse jeito, né? Bora lá, continuando. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Tá vendo aí? Como quando a figueira lança de si os seus fígados, verde abalada por um vento forte. Então, esse dia vai ser o quê? Uma ventania muito forte na face da terra. Que é pra o quê? Aquelas pessoas que, né? Glória a Deus. Meus amores, têm que entender a Santa Escritura. Vocês têm que ler. Primeiro, mas tu lê assim com uma coisa assim. Meus amores, porque nós eu me alegro, sabe por quê? Porque tá chegando o dia dele vir nos buscar. Ele vem nos buscar. Entendeu? Vocês, quanto mais ele se adiar, será que vocês suportariam tudo que vai acontecer? Hein? Não suportaria. Por isso que ele o quê? Então ele tá vindo, ele deu uma promessa, é uma promessa. E todas as promessas dele, não vi uma ele sem realizar. Todas eles realizam, entendeu? O Cristo, o Messias, ele prometeu que vinha nos buscar na face da terra. E com ele ia levar o quê? Aquelas pessoas que tinham dormido com ele, que confessaram Cristo como suficiente salvador da vida delas. Agora elas saem do sepulcro, entendeu, meus amores? Para o quê? Para ir para o céu de glória, entendeu? Para o céu, para a eternidade. Para onde Deus quiser colocar nós também, entendeu? Meus amores, porque é maravilhoso. Estaremos com quem? Com o Cordeiro. Glória a Deus. Com quem nos deu a nossa salvação, nosso passaporte da volta. Porque de lá nós saímos. Ele veio nos dar o passaporte para nós voltar para lá de novo. Primeiro que ele está dizendo o quê? Meus amores, nós fomos expulsos da onde? É porque as pessoas não entendem. Do Jardim do Éden. E Cristo veio fazer o quê? Nos dar os passaportes para nós voltar para lá de novo. Para lá nós voltaremos. E vamos viver lá para sempre, sem doença, sem angústia, sem amargura, sem dor. Entendeu? Bora continuar aqui? Tu não quer não viver assim? Onde não haverá mais morte, nem pranto, em paz, multiplicação. Então, primeiro dia que tem isso, tem tudo nas Santas Escrituras. Se vocês olhassem os meus vídeos, assistissem com amor e com carinho, vocês já ver que tudo eu falo, eu solto os versículos, solto o livro, entendeu? Só que não dá pra me soltar tudo num vídeo só, né? Bora lá. Ainda falta um sonho pra me soltar ainda. E as estrelas do céu cairão sobre a face. Esse aqui eu rali pra vocês. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Tá vendo aí? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meus amores, ó, eu vou parar aqui. Mas dá pra vocês entenderem. Olha, quando o céu se enrolou, né? Aqui tá dizendo que todas as ilhas saíram do seu lugar. Vocês acham que esse terremoto não vai mover com as ilhas, não? Você acha que esse terremoto não vai mover com os oceanos alagar tudo? É porque vocês não examinam as Santas Escrituras e não raciocinam no que vai acontecer. Ó, aqui tá dizendo, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Só isso aí é apavorante, né? Continuando. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, feliz daquelas pessoas que estiverem morando nas montanhas. Feliz delas. Por quê? Porque elas vão se salvar. Mas se elas se marcarem com a marca da besta, lá elas estão perdidas para sempre. Por quê? Porque assim que eles saírem desse mundo, dessa terra, então, não existe mais salvação, entendeu? E dizia os montes e as rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Então, essas pessoas estão o quê? Pedindo para morrer. Elas estão pedindo, uma montanha cair em cima de tu, tu não morre não. Se uma parede cair em cima de mim, eu morro. Valeu uma montanha. Então, aqui eles estão pedindo a morte.
cai por cima de nós, esconde nós da ira do cordeiro. Por quê? Chance vocês tiveram, oportunidade vocês tiveram de quê? De se arrependerem, de se arrependerem, voltarem para a vida, porque para a vida santificada. Pronto, entende? Vou dar logo meus amores, porque lá pecado não entra no céu. No céu não entra pecado. Então, uma vida o quê? Uma vida regrada à vontade de Deus. Se vocês se renderem à vontade de Deus, com certeza vocês sairão da terra e vão para o céu. Esse céu que vocês estão vendo, que de noite ele é lindo. Pensa a pessoa voando para o céu todo estrelado, lindo, lindo. Então, meus amores, nada se compara com nada da terra. E nem nada que o homem faz. Então, meus amores, o que é que vocês estão jogando fora? Hein? Vem dizer que a fornalha de fogo é um lugar todo escuro. Meus amores, não gosto de estar falando sobre isso. Mas tem nas Santas Escrituras, tem o que falar. Lá tem o quê? A fornalha de fogo, tem ranger de dente. Tem pranto é choro, né? E ranger de dente, é um canto que não é bom, né? Então, meus amores, presta atenção, vigiar a vida de vocês. Cristo está voltando. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir daqui? Quem poderá fugir disso aqui que vai acontecer? Medo? Ninguém. Mas então, o certo mesmo é nós o quê? Tá conforme a vontade do Pai que está no céu e tá seguindo Cristo. Que Cristo foi o quê? Cristo foi, não. Cristo é. Cristo é o que é a nossa salvação. Cristo, o Messias, é o que é a nossa salvação. Ele é o caminho para nós chegarmos às portas do céu e passarmos por ela. Não aquelas pessoas como Cristo disse. O povo está na porta do céu. Eles nem entram e nem deixam os homens entrar. Vocês não vê esse versículo? Tem até uma passagem que Cristo abre a boca nos filmes e fala que eles estão, que os fariseus estão na porta do céu. Os fariseus, para mim, são os pastores de hoje em dia. Os fariseus são os pastores de hoje em dia. Que eles estão o quê? Os pastores estão na porta do céu. Eles nem entram e nem tampouco deixam os homens entrar. Por isso que Deus se digna com essas pessoas. E as sentenças para eles são terríveis. Por quê? Porque conhece as Santas Escrituras. É como Cristo mesmo diz. Eles estão na porta do céu. Eles nem entram, nem tampouco deixam o quê? Os homens entrar. Meus amores, eu li um versículo que me arrepiou até minha alma. Quando eu vi que eles tiraram Cristo da terra, né? Mataram ele, né? E meus amores, é muita crueldade. Ainda além de tirar o quê? Tiraram Cristo, ainda tiraram que até os frutos de Cristo, né? Que foi o quê? Os apóstolos. Vai pesquisar que vocês vão ver que foi que os apóstolos morreram. De mortes horríveis, entendeu? Por quê? Para nos trazer a palavra de salvação. O nome, meus amores, é uma crueldade tão grande que até o nome dele mudou. Até o nome de Cristo, o nome que ele nasceu, que ele foi batizado, que Deus mandou colocar nele, até isso tiraram dele. Isso me dói na minha alma. O povo que faz isso. Mas da minha boca, da minha alma, jamais vai sair o nome de Messias. Porque Messias é o que é nossa salvação, entendeu, meus amores? Isso dói. Dói e machuca mesmo. Entendeu? Sem dizer que eu vi que o nome de Cristo, ele tem outro significado, né? Cristo é o nome que botaram para estar na Bíblia. Eu não sei se é o nome verdadeiro, porque na Bíblia também fala que tiraram até o... Deixa eu soltar para vocês esse versículo. Tiraram até a recordação do nome dele. E o nome dele, nessa letra hebraica, né? Onde Cristo nasceu, o nome dele é lindo. Já tá aqui, ó. Meus amores, vocês não ligam pra ali não, que vocês viram. Ó, meus amores, são uma pessoa simples, uma pessoa humilde, entendeu? Eu fiz ali por causa que tem canal, né? Que a gente não pode pegar a palavra de Deus, tem que ter umas coisas assim bem, né, à vontade. Que se for de qualquer jeito, eles não, sei lá, rebaixa o vídeo, não entendo dessas coisas não, só sei que eu faço a palavra de Deus, né? Ó, é Jeremias 12. Olha pra ver o que eles fizeram com o nome dele, que tá escrito aqui nas Santas Escrituras, eu não duvido não. Porque tá escrito, e é em que? Em Jeremias, se tá escrito, é porque já aconteceu. Ó, e já aconteceu mesmo, preste atenção nesse detalhe, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que
levavam à matança. Você está vendo como era que tratava, como foi que ele foi tratado? E ainda as pessoas o que? Tiram a glória dele para dar a Maria, para dar a José. Botaram o que? Como ele fosse filho de pai terrestre. Não. Nada de terrestre Cristo tem, entendeu? Só o corpo, né, que sofreu, né? Então, e eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim. Você está vendo aí? As pessoas já maquinavam coisas ruins para fazer com ele. Aqui está dizendo que ele não sabia. Dói, meus amores, dói, dói. Olha o que eles tramaram, ó. Eles fizeram o que fizeram, olha o que foi que eles tramaram, ó. Dizendo, destruiremos a árvore. A árvore é o que? A árvore é Cristo, ó. Destruiremos a árvore, desde que eles não destruíram. Só desde que eles não destruiu, não. Eles fizeram o que? Foi plantar. O que eles fizeram com Cristo, ele deu a nossa salvação. Mas os planos dele era só plano maligno, plano do mal, ó. Destruiremos a árvore com os seus frutos. Os seus frutos quem é? São os discípulos. Cortemos-lo da terra dos viventes. Você está vendo aí, ó? E não foi isso que eles fizeram, não? Cristo, ele morreu, mas Cristo ressuscitou no terceiro dia. Os discípulos ainda estão para o quê? Para ser ressuscitado agora. Agora, na segunda vinda do Messias. E não achar mais memória do seu nome. Você está vendo? Isso aqui, meus amores. Ó, não acha mais memória do seu nome. E será que isso não aconteceu? Se está escrito, com certeza aconteceu. Está escrito, primeiro, eles tiraram Cristo da terra dos viventes. Segundo, eles tiraram os frutos que foram plantados, que foi plantado, que era o quê? Os apóstolos, que eram os frutos de Cristo. Então, e não achar mais memória do seu nome. E como fizeram pesquisa e eu vi, né, que até o nome dele trocaram. O nome dele é completamente diferente. E o significado desse nome que colocaram, que tiraram aquele nome e colocaram esse, até o significado, mudaram esse significado. Por isso que o povo de Israel, meus amores, eu não aguento nem ficar falando, dá logo vontade de chorar. Porque ele foi humilhado demais, ele foi maltratado demais. Eu acho que passou até dos limites do que ele tinha que suportar por nós. Porque após todo o sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário e ressuscitou do mundo dos mortos e foi para a glória, mas após isso fizeram o quê? Apagaram até a memória do nome dele, entendeu? Mas ele mora aqui dentro, ele apareceu para mim em sonho e eu conheci ele. Tá certo, eu não sei se o nome dele, mas o nome dele para mim verdadeiro é Cristo. O Cristo que morreu na cruz do Calvário. Tá vendo como eu até mudei? Então, por quê, meus amores? O meu grande amor, entendeu? Ele deu a vida por mim, por ti, por a humanidade, aqueles que confessam Cristo como suficiente salvador da sua vida e segue a ele. O importante é nós seguirmos o quê? Um mestre já está dizendo, não tem como trocar não. Mestre é o quê? Cristo, nosso salvador. Pastor, né? Meus amores, é o vestido que engancha. Vocês me desculpam, enganchou de novo. É porque, se vocês perceberam, ele é cheio de buraquinho, né? Ele engancha no banco. Porque o banco eu sinto aqui é alto. Entendeu? Meus amores, pois eu amo vocês. Cristo ama vocês. Encerrar esse vídeo pra vocês por aqui. Mas ainda vou soltar o outro vídeo com o outro sonho que eu tive domingo agora, entendeu? Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de mudança, é tempo de transformação. Ou vocês se rendem aos pés dele, ou então vocês vão ficar na terra. Mas por quê? Porque não deram ouvido a palavra dele que está escrita aqui. Que nada que eu solto não vem de mim, nem nada que está sendo pregado nas redes sociais não está vindo do homem. Eles estão tirando daqui das Santas Escrituras e estão dando para vocês. Acolhe, Cristo está voltando. Fui.